Chegou a hora dos fatos da semana. Pois é, gente, com 3 meses de atraso, o Congresso Nacional finalmente aprovou o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas da União para o ano de 2015. Veja aí. Finalmente, depois de 3 meses de espera, foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional o orçamento que define a receita e fixa as despesas da União para 2015. Uma das novidades foi o aumento da verba para o custeio dos partidos políticos, que passou de 289 milhões e 500 mil reais, valor previsto, para 867 milhões de reais. Além disso, também foi aprovada uma verba de cerca de 10 milhões em emendas para cada um dos 265 novos parlamentares que tomaram posse neste ano. No total, o orçamento prevê 2 trilhões e 96 milhões de reais para 2015. E para entrar em vigor ainda terá de ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Mas diante disso, fica uma dúvida. Em um momento em que o governo procura conter os seus gastos, como é possível que o Congresso aprove aumentos desse tipo? É o que vamos discutir agora aqui no Revista da Cidade. Essa realmente é uma ótima pergunta que eu quero a ajuda do doutor Eduardo para tentar respondê-la. Bom dia, meu querido, tudo bem? Eu tô ótimo, você, mas acho que eu vou pedir ajuda para os universitários. Tá difícil de responder, hein? Te coloquei numa situação difícil agora. Nada. Vou falar para você. Vamos explicar para as pessoas, então, o que está acontecendo com relação a isso, né? No momento em que a gente vê o governo falando em divisão do prejuízo, vamos aí todos compreender, vamos ter paciência, né? Que a gente realmente precisa cortar gastos de um lado, aumentar a renda de outro. Então, assim, as contas da população estão sendo oneradas, aumentadas, como, por exemplo, a de energia e tudo mais. Aí a gente vê no orçamento um aumento de 400 ou 600 milhões de reais para as verbas partidárias. Não faz o menor sentido, doutor Eduardo. E você sabe que, se você for analisar de 2011 para cá, esse aumento não ficou tão somente de 289 milhões, vamos arredondar, 290 milhões do fundo partidário para 867 milhões. Na verdade, o fundo partidário eram 100 milhões em 2011. Tá. Então você vê que, na verdade, era um oitavo do que, na verdade, hoje foi aprovado. Isso em 4 anos. Então, a coisa é muito mais complicada. Agora, é importante que as pessoas saibam o que representa e para que serve esse fundo partidário, né? Esse aumento estratosférico que foi aprovado, aliás, por sugestão do Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima, né? Foi ele que articulou, foi ele que, na verdade, fez toda a mobilização para poder, o senador, né? Para poder aprovar essa questão desse aumento. Agora, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? Primeiro, para que serve o fundo partidário? O fundo partidário serve para distribuir entre os partidos. Hoje nós temos 28 partidos que compõem a Câmara, ou seja, que compõem eram 22, passou para 28, nós tivemos um aumento de 6 partidos. Hoje o Brasil tem mais de 30 partidos, alguns ainda para serem aprovados, mas é um número exagerado de partidos, porque quanto mais partidos, mais dinheiro precisa, obviamente. E essa foi uma das justificativas desse aumento de 290 milhões para 867 milhões, que o Jucá utilizou. Disse o seguinte: olha, como nós tivemos 6 partidos a mais, então, obviamente, vamos triplicar o valor. Essa foi a mentalidade que ele fez. Agora, sensacional. Agora, só explica pra gente o que os partidos fazem com esse dinheiro e por que ele tem que sair do governo federal. Primeiro que a divisão ela é feita de acordo com a quantidade de senadores e deputados que você tem, que representam aquele partido. Então, quanto maior o número de parlamentares, maior é o fundo partidário. Então, por exemplo, se você for analisar quem são os partidos que
que se utilizam da maior fatia. O PMDB e o PT, que são os partidos que têm o maior número de deputados e senadores. Depois você tem o PSDB, PP, ou seja, esses partidos que, na verdade, acabam utilizando o maior volume de recursos desse fundo partidário. Por isso que é interessante, inclusive, partidos ter celebridades entre os candidatos para conseguir trazer mais pessoas eleitas e mais representação na Câmara. Sim, é o que aconteceu. Nós tivemos dois fenômenos aí de dois deputados que acabaram levando, um levou ele mais 5 deputados e o outro levou mais 3 deputados. Né? Então, realmente é por essa razão que eles buscam pessoas de maior projeção nacional para poder ajudar e para aumentar a bancada. Tá. E a bancada significa também força dentro do poder legislativo e, sobretudo, acaba conquistando ministérios, secretarias, conquistando o primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão de governo. Tá? Que é aquele que a gente não tem uma lei que limita o número de partidos hoje. Não. Isso é um erro, inclusive na lei eleitoral, que precisa ser alterado. Essa é a razão pela qual se discute tanto a alteração, né, no sistema político partidário do país. Né, que eles falam em reforma política, é nesse sentido, é tentar reduzir o número de partidos. Mas a questão do fundo, até respondendo o que você perguntou, o fundo ele serve justamente para gerir o partido, para poder administrar o partido. Uma pequena parte desse fundo, obrigatoriamente, por força de lei, ele é obrigado a ser destinado à educação. Então, o que eles fazem? Eles montam dentro do partido uma fundação, destinam uma parte desse dinheiro e faz cursos, entendeu? Para explicar como é que funciona a questão do partido, qual é a atuação que um cidadão pode ter dentro de um partido político, né? Então, eles, na verdade, orientam através dessa fundação, né? Então, parte dessa verba é destinado, mas é uma pequena parte. O restante é justamente para gerir o partido, pagar funcionários, pagar instalações, escritórios políticos e daí por diante. Então, essa é a forma em que se administra. Agora, o que me surpreendeu muito, que eu acho que isso está sendo muito pouco divulgado pela mídia, é importante que a mídia divulgue, esse dinheiro sai de algum lugar. Você lembra que em 2012, a presidente Dilma noticiou a questão da redução da conta de luz. E dessa redução da conta de luz foi separado 9 bilhões, ou seja, teve uma reserva de 9 bilhões de reais que era para investir na questão da investimento energético. Novos investimentos. Novos investimentos. Tá. O que aconteceu? O governo federal não investiu esse dinheiro. E esse dinheiro ficou lá paradinho, ele precisa ser utilizado. Então, essa verba do fundo partidário está saindo desses 9 bilhões de reais, que, na verdade, quem está pagando a conta é o consumidor da ponta. Porque o que acontece? O governo federal autorizou o aumento das contas de energia, economizou os 9 bilhões de reais, que era para investir na questão energética, não se investiu e desviou esse dinheiro, ou seja, parte desse dinheiro foi desviado justamente para poder contemplar os partidos políticos com esse aumento que triplicou o valor, sem falar... que a gente chega que está saindo do nosso bolso de qualquer forma. Então, né? E aí eles ficam maquiando a situação toda dentro da conta de energia, dizendo, às vezes essa questão da bandeira vermelha, não sei o que tal, dizendo que agora a geração de energia está mais cara. Essa é a razão, ou seja, porque liberou o aumento, ou seja, aquele subsídio que o governo passava para as empresas fornecedoras de energia, não passa mais, porque quem paga a conta é o consumidor. Isso não está pegando mal? Eu sei que, na verdade, eu não acredito que eles estão muito preocupados com a nossa opinião, com a opinião pública. Mas isso não pega muito mal quando chega a conhecimento da população de que eles estão tirando mais dinheiro, ainda mais agora para dar para partido, para esse monte de partido que eu não tenho dúvida que se perguntar para a população, a esmagadora maioria vai achar que a gente tem muito partido, está sobrando partido. É óbvio, Regiane, eu acho que mais do que pegar mal, isso é uma imoralidade, né? Eu acho que isso é uma falta de vergonha na cara
do governo, né, fazer isso, fazer o consumidor pagar essa conta que não é dela. O governo está tão fragilizado e precisando do apoio da população, com uma rejeição enorme. E você vê que nós tivemos 2 milhões de pessoas que foram para as ruas agora no dia 15, aonde eles não permitiram que partido político se infiltrasse, que levantasse uma única bandeira, o que significa que todo mundo acaba se afastando cada vez mais. Hoje você vê todos os partidos políticos vão para a mídia, utilizando aquele horário que é obrigatório, né, pedindo para que as pessoas se filiem aos partidos. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão se desfiliando aos partidos. Aqueles que, eventualmente, têm alguma simpatia. Eu vejo pelo Facebook, que às vezes eu respondo todas as mensagens, e vejo as pessoas falando assim, eu não quero nem ouvir falar em partido político, entendeu? Ou seja, sabe? Então, é isso que está acontecendo. Ou seja, está havendo uma revolta, né? E que, efetivamente, as pessoas estão se afastando, estão querendo discutir política, porque isso, as pessoas estão querendo discutir política, e eu estou percebendo. Também que mas elas não querem partido político, elas não querem parlamentares e daí por diante. Então eu acho que o Brasil precisa se reinventar. Essa que é a grande verdade. Muitos são os eu entendo sempre, eu tenho brincado que o Brasil, ele na verdade, ele é um adolescente infrator, porque se tornou um adolescente infrator, né? Porque é tanta coisa errada que na verdade é isso que a gente vê, ou seja, maracutaia em cima de maracutaia. E aprender muita coisa. Verdade. Bom, eu vou dar um recadinho e volto já para a gente continuar falando sobre os temas importantes para o nosso país. E a gente vai falar também sobre a diminuição dos ministérios, né, doutor Eduardo? Que está sendo proposta aí também, vamos ver se isso vai funcionar ou não. E o pacote anticorrupção. O que tem de novidade daquele pacote de 2005 que o Lula falou na época do mensalão? Será que realmente agora vai funcionar? Vamos continuar nosso bate-papo com o doutor Eduardo Leite. Agora a gente vai falar sobre o pacote anticorrupção. Pois é. E aí, a Dilma, respondendo às manifestações do dia 15 de março, voltou a falar sobre essa questão do pacote, pedir urgência na votação para que seja aprovado logo e tudo mais. Só que o que a gente quer saber é que se existe alguma diferença e se realmente vai fazer diferença na prática, né, no dia a dia da política brasileira, do cidadão, se isso vai mudar alguma coisa. E se muda com relação às propostas feitas em 2005 pelo Lula, quando a gente estava aí vivendo a crise do mensalão. A gente tem, antes do comentário aqui no estúdio, uma entrevista com o professor de Departamento de Política da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Ele vai falar sobre o efetivo alcance desse pacote anticorrupção. Veja aí. Esse pacote anticorrupção lançado pelo governo federal traz algumas inovações, tornando mais rígidas, inclusive, as penas no caso dos crimes envolvendo ilícitos eleitorais. Então, tipifica como crime o uso de caixa 2 de campanha eleitoral, responsabiliza, inclusive, alguns funcionários públicos, por exemplo, prevê, inclusive, exige, inclusive, a ficha limpa no caso de funcionários públicos em cargos comissionados também. Esse pacote anticorrupção também avança no sentido de tornar mais rápido o processo para confiscar bens que são provenientes justamente de meios ilícitos. Então, contribui para reforçar ainda mais essas medidas aí que já vêm sendo adotadas pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público. Para colocar esse pacote em prática, é necessário não apenas contar com a vontade do governo federal, mas também com a aprovação das duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O processo, no caso do projeto de lei, ele é encaminhado à Câmara dos Deputados, ele passa por uma verificação preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde se analisa a constitucionalidade da medida, e pelas comissões temáticas, onde se faz uma análise do mérito, e só depois é encaminhado ao plenário, onde deve ser votado e aprovado por maioria. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, esse projeto passa novamente pelo Senado Federal e se submete aos mesmos procedimentos. E o projeto será aprovado, né, se for sancionado pela Presidente da República, no caso. Quer dizer, tarde demais, na verdade, né? Já tinha que ter sido aprovado há muito tempo. Agora, nesse momento em que a gente vê relações estremecidas entre a Presidente, o Senado, o Congresso, quais são as chances desse pacote ser aprovado na íntegra, principalmente? Bom, esse pacote apresentado agora pela Presidente Dilma nada mais é do que quase uma compilação em relação daquilo que foi apresentado em 2005, logo depois do mensalão, que estourou o mensalão, que não mudou nada. Essa que é a grande verdade. Eu acho que o ponto principal, por exemplo, que não foi colocado
na proposta dela a cassação do partido, que obviamente, porque você há de convir comigo, se você tiver um dinheiro paralelo sem declarar, ele é ilegal, né? Ou seja, você tem que pagar o imposto. Se você eventualmente, se a Receita descobrir, você tem que pagar o imposto. Claro. Aqui não, aqui a Caixa 2 olha, não é nada, isso é uma bobagem. E não é uma bobagem. Normal, todo mundo faz. Exatamente, mandar dinheiro para fora, enfim, como pessoa física você é punida, mas como partido, partido e parlamentar não é punido. Então o que acontece? Eu acho que o primeiro item, a primeira proposta seria cassação do partido político. Mas aí ela estaria falando contra o partido dela, inclusive. Caçar o partido é caçar todas as legendas. Caçar as legendas é caçar todos os parlamentares que estão investidos na função pública, que contribuíram ou efetivamente agiram para poder praticar a corrupção, né? Eu prefiro, porque o que acontece? Ela apresentou esse pacote com 5 medidas e 2 dias depois o Ministério Público Federal apresentou 10 itens. Uma proposta anticorrupção. E eles têm experiência porque, obviamente, pratica, né? O governo, os parlamentares e os executivos praticam a corrupção e o Ministério Público Federal tenta debelar. Então, se matéria de experiência, é óbvio, um pratica e o outro, obviamente, tenta prevenir que isso aconteça. Dentro das propostas pelo Ministério Público Federal, tem a punição da cassação do partido político, entendeu? Ou seja, recursos jurídicos serão revistos dentro da proposta do MPF, do Ministério Público Federal, né? Você tem, por exemplo, a recuperação do dinheiro, coisa que na verdade não tem aqui na proposta da Dilma, que é o mais importante. Ou seja, não é só punir, tem que recuperar, porque o que acontece? As penas no Brasil são muito pequenas, né? E geralmente o cara vai lá... de 2 para 8, de 4 para 8. O cara vai lá, cumpre e nunca a fica pena. O máximo da pena. E cumpre a pena e o dinheiro está lá rendendo no banco, quando ele sair, em algum paraíso fiscal. Na hora que ele voltar, ele está bonito, ou seja, está com o dinheiro que ele desviou, então não muda absolutamente nada. Mas essa não seria uma proposta que provavelmente não vai passar? Porque pensa, se a gente parar para pensar que os 5 principais partidos que comandam o Brasil hoje estão envolvidos na Lava Jato, quer dizer, eles estão falando, eles aprovariam uma lei contra o próprio partido deles mesmos. Né? Mas é óbvio, por que na verdade não vai passar a proposta do MPF? Porque, obviamente, eles vão passar navalha na carne. Você acha que alguém quer passar navalha na carne? Minha própria, não. Não vai passar. Então, o que acontece? Esse é o grande... Quando eu falei para você agora há pouco que o Brasil é um adolescente infrator, foi justamente com esse objetivo. Por que ele é infrator? Porque, na verdade, ele efetivamente não aplica e não faz o seu dever de casa. Lembra que nós falamos sobre as manifestações? E eu expliquei por que as manifestações estavam na rua? Porque o Executivo e o Legislativo não trabalhavam. Ou seja, então continua não trabalhando e vão continuar não trabalhando. Por quê? Porque, na verdade, o correto era aprovar uma lei, né, sancionar uma lei que pudesse fazer a blindagem. E blindagem, que eu estou dizendo, é blindagem de verdade. Não é faz de conta, porque não dá mais para fazer de conta. Entendeu? Então, a proposta, para mim, por exemplo, a questão de prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. O cara vai ficar preso enquanto não desviar enquanto não devolver o dinheiro. É correto. O Duque tem lá 60 milhões que se movimentou lá, o ex-diretor de serviço da Petrobras, que foi lá para Mônaco e da Suíça e transferiu dinheiro, 60 milhões de reais, foi lá e transferiu, foi preso por conta disso, foi decretado por conta disso, porque o Supremo Tribunal Federal, em novembro, quando ele foi preso, deu a liberdade para ele, entendeu? Então tem que manter preso, falar assim, enquanto você não devolver o dinheiro, você vai continuar preso. Porque é claro que quando a pessoa, enquanto ela está solta, ela pode fazer uma série de situações, de manobras para conseguir escapar. Acabar com documentos, fazer acordos, sumir com o dinheiro. A prisão preventiva, a prisão preventiva é para assegurar o processo penal. Esse é o
principal, está lá no Código de Processo Penal, que é para assegurar, para não ter coação de testemunhas, entendeu? Para não eventualmente corromper testemunha, para não destruir documentos, para não ter essa questão de levar dinheiro para cá, porque como é que faz lavar dinheiro? Como é que se desaparece com o dinheiro? O cara tem 20, 30 contas bancárias e vai distribuindo, e vai passando para lá e para cá, vai passando de país para país, e fica difícil de você fazer o rastreamento do dinheiro, entendeu? Só o Ministério Público Federal só conseguiu pegar essa movimentação do Duque porque o Banco de Mônaco bloqueou e avisou o Ministério Público Federal. Olha, eu vou falar para você, por incrível que pareça, o trabalho dos bancos internacionais está sendo infinitamente muito mais eficiente do que o nosso Banco Central, que tem aquele CONAF que, se você vai fazer se você fizer uma transação de 10 mil reais no banco, você tem que dar o número do seu CPF. Né? Se você fizer uma transação de 100 mil reais, você, na verdade, tem que preencher quase um documento. Lá eles fazem as transações todas. Então, os bancos internacionais têm feito um trabalho fantástico em prol da nação brasileira. E o Banco de Mônaco foi lá, bloqueou o dinheiro e avisou a MPF. Então é isso. Agora me diz uma coisa para a gente concluir. Você acha que esse pacote anticorrupção apresentado pela Dilma, ele está fraco? Ele, na prática, não vai mudar muita coisa do que a gente está vendo hoje? Não vai punir com rigor, ou o rigor que o brasileiro espera que essas pessoas sejam punidas, classificar como crime hediondo, todo esse desvio de dinheiro e tudo mais? Que isso, na verdade, é uma resposta às manifestações das pessoas que foram para as ruas para, pessoal, nós estamos trabalhando sim, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, ou realmente na prática esse pacote vai funcionar? Não vai funcionar, por quê? A criminalização do Caixa 2 está tramitando desde 2013 no Senado, até agora ninguém aprovou. O ficha limpa, esse é aquele tal negócio que é muito estranho, porque como é que você pode falar em ficha limpa, sendo que o Maluf obviamente está lá. Então, não está funcionando coisa nenhuma. Tem 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. E, óbvio, você vai fazer um concurso público, você tem que apresentar a sua certidão negativa. Então, a perda antecipada de bens apreendidos está lá tramitando desde 2011. O crime por enriquecimento ilícito está tramitando desde 2009 lá na Câmara. E um projeto, e a lei de anticorrupção, ela está tramitando desde agosto de 2014. Então, de todas elas, a grande maioria já está no Congresso Nacional. Por isso que eu falo que esses caras têm que trabalhar, esses caras têm que produzir, como todo mundo na cara, produz. Né? Tem que ir lá e fazer, é isso. Né? Desculpa aí a empolgação. Não, mas eu sou uma pessoa empolgada. E eu vou falar para você, se eu fosse um dia presidente da República desse país, eu ia ter prendia todo mundo, você quer saber? Mandava prender todo mundo. Dava quase um golpe de Estado, prendia todo mundo trancado. Brincadeira. Mas vou te falar, olha, tá difícil de encontrar gente séria, viu? Eu votaria em você fácil. Nossa senhora, tu tá maluco, eu tô correndo disso. Você tá... O negócio é o seguinte, eu acho que a população brasileira está cada vez mais inflamada mesmo, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente precisa realmente se inteirar de tudo que está acontecendo para poder exigir que eles trabalhem, porque a gente colocou eles lá e não é à toa, né, doutor Eduardo? Lógico. Fizeram a nossa parte, né? Claro. Agora você tem que fazer a deles. Exatamente. Querido, você volta terça-feira que vem, né? Pra gente continuar falando. Terça-feira eu volto. Estaremos esperando. E, só não vou estar na outra, porque eu vou pro Catar, lá pro Congresso da ONU. É? Vai ser do dia 12. Então tá, a gente vai ficar com saudade, tá certo. É por uma boa causa. O Neri tá mandando a gente embora aqui. Tá. Pra fazer contato com o doutor Eduardo no Facebook, você pode acessar Eduardo César Leite, César com S, tá? Eduardo César Leite, no Facebook. Só procurar lá que me encontra. É fácil, tá? Busca. Querido, obrigada, viu? Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Gente, é importante sim que a gente fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Eu sei que muitos são os desdobramentos, realmente parece um assunto cabeludo demais, mas no fim acaba sendo fácil de entender acompanhando o Revista da Cidade.